Às vezes, o conhecimento, a religiosidade, faz com que você não consiga ter um encontro real com Jesus. Certo? Então, quando às vezes usam um texto bíblico dizendo que a palavra mata, não é isso, vai abrir uma série de divisões, mas não permita que talvez o muito congregar, o muito ler, o muito conhecer, faça você parar de crer. Eu não nasci em berço evangélico, então eu vim de um sincretismo religioso. E todos eles eu tinha bastante conhecimento. Para eu largar o meu farisenato, não sei como que seria essa palavra, né? Para eu me abster daquilo que eu achava que eu tinha de conhecimento para viver a verdade de Cristo, eu tive que tomar uma decisão. Então, a primeira coisa, você quer ter uma experiência com Jesus? Você quer ter uma experiência espiritual em Cristo? Porque você pode ter experiências espirituais em outro tipo de religião. Eu não estou falando que não vai ter. Você vai ter. Mas você quer ter uma vida com o Espírito Santo, aí você vai ter que ter um encontro com Jesus. Porque é através de aceitar Ele, que Ele enviou o Espírito para que fizesse que a gente lembrasse de tudo o que foi dito. Uau. Então, quando você acessa Jesus, tudo o que foi dito lá naquela época, Deus se revela através do Espírito Santo, como se você estivesse vivendo com Cristo agora. Então, a primeira coisa é entender que não é o conhecer, não é a posição social e não é também a ignorância, mas é ter um encontro com Cristo. E olha que ele continua dizendo: este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Irmãos, nós temos que entender que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou falar para você, nos dias bons, irmãos, às vezes é difícil você ter uma experiência espiritual. Porque a tua carne, a tua alma, ela está tão distraída que ela acaba cegando o seu espírito. Mas a Bíblia diz que foi numa noite, foi num momento sombrio. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Então entenda que eu tenho certeza que tem áreas na tua vida que não está tão claro. Tem áreas na tua vida que você está olhando e vendo, meu Deus, eu não vejo saída, só vejo escuridão. É aí nessa hora que Jesus te aguarda para conversar com ele. Daniel, você já não teve experiências em momentos difíceis? Quero falar uma coisa aqui que é muito interessante e também serve de reflexão e alerta. Muito baseado no que você acabou de falar. Quando tá tudo bem, quando o crescimento tá cada vez maior, quando tudo dá certo, a gente esquece de orar. A gente esquece de buscar Deus, porque está tudo dando certo. Agora, quando um vizinho começa a implicar, quando o sócio quer brigar contigo, quando a sua esposa ou quando o seu marido arruma problema, quando o seu filho está doente, você dobra o seu joelho e fica desesperado buscando a Deus. Às vezes a dor nos aproxima de Deus e a bonança nos afasta. Mas isso é por conta não da bonança, não da dor, mas do nosso coração. Mas então, como eu faço para buscar Deus e ter experiência com Ele nos dias bons? Jejum e oração. Porque o jejum mortifica a carne. Então você vai ter acesso. É você transformar aquilo que estava claro em escuro. Porque a tua carne vai começar a sentir. Fala, ué, mas eu tenho que condição de almoçar e não almoço. Eu tenho condição de jantar e não janto. Eu tenho condição de... Irmãos, e eu acredito em jejum de televisão, eu acredito em jejum de celular, mas
é não comer, tá? Uhum. Entendeu? É mortificação da carne, não é mortificação da alma, certo? Nós temos que diminuir. Eu sei que pode acontecer, mas você quer ter uma experiência? Limite a sua carne, que seu espírito vai aparecer. E olha o que ele fala aqui. Rabi, sabemos, Rabi, Jesus no caso, que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, Uhum. se Deus não estiver com ele. A primeira coisa é que quando você sabe, tem conhecimento como verdade. Quando alguém tem um saber sobre algo, ele tem aquele conhecimento como verdade na vida dele. Então, se você não saber que Jesus é mestre, é o Filho de Deus, que fez a aliança novamente dele com o Pai, e que ele é vindo da parte de Deus, você não terá uma experiência com Deus. E só quero pontuar uma coisa desse encontro, que é uma história maravilhosa que está na Bíblia. Você precisa ter em mente que os inimigos de Jesus eram os fariseus. Nicodemos era o quê? Fariseu. Ou seja, o ministério de Jesus era uma ameaça aos fariseus, porque Jesus curava sem cobrar nada, Jesus libertava sem cobrar nada, Jesus se apresentava como filho de Deus, e tudo isso ameaçava o poder dos fariseus. Isso não impediu a rivalidade entre eles. Quem leva Jesus para a cruz? Os fariseus. Mas a rivalidade entre eles não impediu que Nicodemos o procurasse, e o procura de noite, para evitar que as pessoas o vissem. Nicodemos tinha... O grupo dele era inimigo de Jesus, ele teve que encontrar com ele de noite para que ninguém visse. Aí eu pergunto, você é inimigo de Jesus? Não. Você precisa se encontrar escondido com Jesus? Não. Por que você não está procurando Jesus ainda? É verdade. E talvez você, que às vezes é de uma outra denominação, e esteja passando o mesmo que Nicodemos. Às vezes você não quer se expor. Assista um podcast desse. Mande para quem precisa. Assista um culto online. Deus, ele vai falar com você. Verdade. Quando você reconhecer quem ele é. Um pai nunca vai deixar um filho sem ter resposta. E Deus é pai, e ele vai falar com você. Assim como ele falou aqui com Nicodemos. Só deixando claro uma coisa muito importante que você trouxe, a questão da religião, né? Deus não é pai de quem vai à igreja evangélica ou à igreja A ou à igreja B. Deus, não. É quem acredita nele. É quem reconhece Jesus como Salvador. Então, independentemente da sua religião, basta que você acredite em Jesus e ele te mostra o caminho. Ah, mas eu tenho que... Um dia desses, um amigo meu falou assim, não, mas eu vou orar para Deus, eu nem vou à igreja. Eu falei, mas você não precisa. Você precisa acreditar que ele existe e que ele está te ouvindo. O restante ele faz. O primeiro passo é esse. Queira encontrar-se com Jesus. Fala, ei, Jesus, eu estou aqui, parece estranho, eu não sei o que eu estou falando, parece que eu estou falando sozinho, mas me disseram lá no podcast do pastor Cristiano Paziani que se eu falar, o Senhor me ouve. E as coisas vão começar a mudar na sua vida. Faça o teste. E testemunha depois. Conta pra gente nos comentários. Então, olha só. A primeira coisa é você trocar a sua verdade pela verdade dele. Ele veio com uma verdade e Jesus responde ele dizendo, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Presta bem atenção, você quer ter uma experiência espiritual, você tem que estar disposto a se abster dos seus preconceitos, daquilo que você trazia como verdade e permitir que agora Jesus traga uma nova verdade para você. E ele olha e fala assim, não, mas você tem que nascer de novo. E Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos nascer de novo. Amém. É muito forte isso. Mas ele olha só, Nicodemos olha e não entende. Irmãos, tem coisa que a gente não vai entender. Mas aquele que fez a direção também é capaz de explicar. Olha o que ele diz. Nicodemos, ele fala assim, nossa, mas eu sou velho. Como que eu vou nascer de novo? Então, irmãos, o que Deus está falando? Como é você trocar a sua verdade? Independente da idade que você tem.
quando você nasce de novo, o que ele quer dizer? Quando você nasceu, você não enxergava, você aprendeu a enxergar. Quando você nasceu, você não falava, você aprendeu a falar. E você aprendeu a falar ouvindo. Deus, ele quer mostrar agora para você ter uma experiência, você tem que trocar a tua verdade pela dele. E nascer de novo aprenda a ver através da minha verdade, a ouvir através da minha verdade, que aí você vai começar a falar a minha verdade.